Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o quarto pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ainda estamos no Antigo Testamento e, continuando o programa anterior, vamos falar do segundo significado da palavra pão. Pão no sentido de alimento consagrado, que é apresentado no templo e que ninguém, absolutamente ninguém, pode comer, senão os levitas, senão os sacerdotes da linhagem de Arão. Só eles podem comer esse pão. E esse pão tem um qualificativo muito curioso, é o pão de seu Deus, é o pão de Deus. Não que os outros pães não sejam pães de Deus. Tudo que nos alimenta, tudo que sacia as necessidades do nosso corpo, vem de Deus. E no sentido amplo, tudo é de Deus, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, diz o apóstolo Paulo. E a 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o que tens que não tenhas recebido. Mas é no sentido estrito, isto é o pão que está no templo, é o pão que está tutelado, guardado no templo sagrado, portanto, é o pão de Deus que ninguém pode ter, ao qual ninguém pode ter acesso, só os ministros de culto. Disso trata o livro do Levítico, capítulo 21, de 21 a 22. Vamos ao texto. Homem algum da linhagem de Arão, o sacerdote que for deformado, oferecerá os sacrifícios consumidos pelo fogo. Sendo vítima de uma deformidade, não poderá apresentar-se para oferecer o pão de seu Deus. Mas poderá comer o pão de seu Deus, proveniente das ofertas santíssimas e das ofertas santas. Pronto, eu penso que esse texto é bem claro para todos nós. O sacerdote com deformidade física não pode oferecer o sacrifício. Não pode apresentar-se para oferecer o pão de seu Deus. Era a mentalidade daquele tempo. Se não podia, todavia, oferecer, podia comer. Porque, aliás, o pão que as pessoas trazem e que no momento em que são entregues, esses pães são entregues na casa de Deus, no templo, no lugar do sacrifício, já se torna esse pão, pão de seu Deus. É pão de Deus no sentido estrito, no sentido cultico, no sentido, vamos chamar, litúrgico, por assim dizer. E eles não são apresentados no templo para mofar, ou para ficarem estragados, ou para serem jogados fora. Não. O pão, que é um elemento que se deteriora com certa facilidade, é para ser alimentado, é para ser ingerido, é para ser comido, mas não comido por qualquer um. Ninguém do povo hebreu podia tocar, depois que fora consagrado, o povo podia apresentar o pão, entregar o pão, oferecer o pão. No momento em que ele é oferecido, chegou à casa de Deus, é consagrado. Os sacerdotes abençoavam, agora é pão de Deus. E só quem pode comê-lo são os sacerdotes, são os levitas, isto é, os homens do culto, os homens do templo da tribo de Levi. Aqui está um significado que, atenção, eu já disse nos programas anteriores, não devemos pensar, a não ser no sentido bem translato, da casa de Deus, da manutenção dos sacerdotes, da Igreja Católica, sim, o pão como elementos para sustentar o templo, para a manutenção dos ministros, podemos até, mas não no sentido do Antigo Testamento, que é o pão material, é pão mesmo feito de massa, de trigo, etc. Mas é preciso abordar esse significado para a gente ter uma ideia das diferentes acepções que a palavra pão adquiriu ao longo da história da salvação na palavra de Deus escrita.